Olá, hoje vamos fazer pato com repolho roxo e panquecas de batata. Para isso, precisamos de repolho roxo, laranjas, pimenta, sal, louro, pimenta da Jamaica, zimbro, geleia de amora, suco de laranja, vinho tinto, barbante, açúcar, canela em pau ou canela. Legumes para sopa, cebolas, óleo, batatas, maçãs, um pato, artemisia, ovos e noz moscada. Eu coloco luvas para cortar o repolho roxo, porque ele mancha muito. O repolho roxo precisa ficar uma noite na marinada, feita com vários temperos, vinho tinto e laranjas. Para isso, cortamos o repolho roxo dividindo a cabeça ao meio. Depois cortamos em 4 partes. Eu corto o repolho roxo aqui na tábua branca, só para que minha tábua de madeira não fique manchada com essa cor. O melhor é usar uma tábua de plástico para cortar repolho roxo. Agora vamos cortar generosamente o talo aqui atrás. Então é melhor tirar um pouco mais do que de menos, porque essas nervuras duras das folhas não têm um gosto tão bom. Quando você cozinha elas, elas ainda ficam um pouco mais duras do que as folhas. É isso, por... Sim. E agora vamos pegar metade de um desses quartos. Vamos simplesmente dividir assim. E vamos cortar isso assim aqui. E fatias finas. Em seguida, adicionamos nossos filés de laranja. Você corta os filés da laranja, cortando as extremidades dela. E então, com a faca, você corta ao redor em um movimento curvo, pegando toda a parte branca, mas o mínimo possível da polpa. Até lá embaixo. Agora pegamos a laranja e ela sempre tem essas nervuras brancas aqui, por assim dizer. Aí passamos a faca ao longo de uma dessas nervuras e depois deslizamos a faca para cima. E então o filé de laranja se solta. Vamos fazer isso agora mesmo. Ok. Agora colocamos os filés de laranja dentro. Agora adicionamos o regiment. Mais ou menos meia colher de chá. 2 folhas de louro. Um pouco de zimbro, não muito. E eu tenho aqui uma casca de canela, mas vocês podem usar um pau de canela também. Isso é bom porque depois dá para tirar facilmente. Depois adicionamos sal e pimenta. Pode caprichar, porque aqui é uma quantidade bem generosa. Agora vamos colocar um pouco de açúcar. E o suco de laranja. E vinho tinto. E os cranberries, por fim. Agora vamos misturar tudo isso. Pode colocar à mão mesmo, porque assim vocês conseguem misturar melhor. Vocês veem, agora isso está bem mergulhado na salmoura da nossa marinada. Mas é assim mesmo, está certo. Pode massagear um pouco o líquido no repolho roxo, de novo no repolho roxo. E então cobrimos com plástico filme. Vai para a geladeira por uma noite para marinar e amanhã pode cozinhar. Agora vamos cortar as maçãs e as cebolas para o pato. Para isso, cortamos as maçãs em 4 e depois tiramos o miolo cortando um pouco na diagonal. E agora cortamos os quartos em mais 4 partes. Colocamos os quartos aqui na tigela. Fazemos o mesmo com as cebolas.
E agora juntamos isso às maçãs. Agora vamos adicionar a artemisia. Você pode comprá-la seca. Basta esfarelar 2 raminhos assim. É um sabor bem típico de pato. Isso é suficiente. Agora vamos misturar tudo isso. Depois vamos rechear o pato. Para isso, vou colocar ela aqui assim, para que eu possa recheá-la bem. Aperto aqui a borda para fora. Aqui tem um pouco de gordura, dá para tirar um pouco daqui. Simplesmente puxar um pouco aqui e aqui ao mesmo tempo. Agora vamos temperar bem o pato com sal e pimenta por dentro. Agora vamos colocar o recheio dentro. Agora podemos amarrar o pato. Colocamos ela na tábua para isso. Cortamos rapidamente essa pontinha aqui atrás, assim. Isso pode ser descartado. Às vezes tem um gosto um pouco amargo. Agora pegamos um pedaço de fio. Por favor, certifique-se de que não seja um fio revestido de plástico. Isso pode ser um pouco desagradável depois no quintal. Agora vamos fechar bem aqui em cima. Depois pegamos as asas. Vamos cortar um pouco as asas aqui. E cortamos a ponta da asa fora. Assim fica mais fácil de amarrar depois, e quase não tem carne nessa parte. Agora pegamos metade do barbante. Passar aqui por baixo. Pelos lados das pernas. E aqui atrás. Agora é só dar um nó firme. Assim. Agora vocês podem cortar as pontas das linhas. Agora vocês pegam um pedaço de linha e amarram essas 2 pontas aqui em cima com um fio, só para juntar um pouco. Assim nada do recheio vai escapar enquanto frita. Exatamente. Assim fica maravilhosamente bem selado. Agora vamos temperar o lado de fora do pato generosamente com sal. Eu não gosto muito de colocar pimenta agora, porque depois vamos usar uma temperatura muito alta e a pimenta queimar por fora. Aí vão ficar vários pontinhos pretos do lado de fora. Do outro lado, um pouco de sal. Eu coloco aqui de novo. Agora vamos cortar o chamado mirepoix, que é composto por cenouras, alho poró, aipo e cebolas. Isso dará ao nosso molho de pato um sabor delicado. Para isso, descasco finamente o aipo. E como não vamos comer isso, pois vai só para o molho, não é tão importante como vocês cortam. Basta picar um pouco de qualquer jeito. As cenouras e o alho poró eu já lavei antes. Não preciso descascá-los, porque também não vamos comer as cenouras. A casca tem muito sabor, então pode deixá-la. É só cortar em pedaços, esses pedaços também. E as cebolas em cubos. Pré-aqueça o forno a 160 graus Celsius com ventilação ou 180 graus Celsius com calor superior e inferior. Vamos aquecer a assadeira e adicionar os legumes. Podemos ir descascando as batatas. Aqui eu usei uma batata do tipo firme e procurei pegar as maiores na feira de legumes. Agora colocamos óleo na assadeira. E adicionamos nossa massa quebradiça. Massa quebradiça é só o nome francês para legumes assados.
Douramos até obter uma cor bonita e depois adicionamos extrato de tomate. Devemos refogar rápido devido à alta acidez. Depois de refogar um pouco, vamos deglaçar com o resto do nosso vinho tinto. E mais um bom gole de água. Tenho aqui essa assadeira que vou usar para outra finalidade. Normalmente serve para branquear alimentos. Você pode pôr legumes por cima e depois retirar facilmente. Agora vou virar e colocar no molho. Isso tem um motivo. Eu quero que o pato não fique deitado no molho, mas sim em cima dessa coisa quente. Mas o suco do pato ainda assim escorre para o nosso molho. Se não tiverem isso em casa, façam de forma simples. Coloquem a assadeira sobre uma grade ou forma. Em seguida, coloquem uma grade do forno e sobre ela o pato. Assim, o calor atinge o pato por todos os lados e o suco escorre para a assadeira. Agora colocamos nosso pato no forno por cerca de 1 hora e 10 minutos. Então podemos também já esquentar ou cozinhar o repolho roxo, que já preparamos e marinamos ontem. E então as duas coisas ficam prontas mais ou menos ao mesmo tempo. Mas, no final, ainda vamos fazer as panquecas de batata e aí tudo estará pronto. Por enquanto é isso. Agora vamos pegar o repolho roxo ou azul e colocamos isso aqui na panela. Isso ficou realmente marinando por 24 horas e absorveu todos os aromas. Vocês também podem perceber que as superfícies cortadas, que eram brancas, não estão mais brancas, mas agora estão coloridas. E agora vamos deixar cozinhar em fogo baixo por cerca de 1 hora e 10 minutos, ou seja, os dois vão ficar prontos mais ou menos ao mesmo tempo. O pato e o repolho roxo, o pato precisa de 1 hora e meia e o repolho roxo de 1 hora e 10 minutos. Às vezes um pouco mais, até ficar bem macio e saboroso. Agora pegamos as batatas e já vamos preparar o raibadagê. Para isso eu uso o ralador mais fino e ralo elas aqui. Para isso, agora colocamos nossa massa. Esprememos bem com as duas mãos sobre a pia ou sobre outra tigela. Vocês já podem ver quanta água sai daí. Vocês já podem ver agora, as batatas estão relativamente secas. Elas quase esfarelam, pois espremei forte. Agora vou adicionar. Muito bom. Sides. Então eu pego uma cebola pequena. Eu descasco ela e agora vamos ralar junto. Na mesma raladora. É um pouco incomum ralar uma cebola na raladora. Minha avó já fazia assim, então deve estar certo. É só ralar aí dentro. Agora vamos adicionar 2 gemas de ovo. Para isso, vamos separar os ovos aqui na tigela. Em seguida, acrescento noz moscada. Não exagere, pois o sabor é forte. Agora misture as gemas em seguida. Com o ovo na massa, ela demora mais a ficar marrom. Então, uma batata crua ralada às vezes tem a característica de ficar marrom muito, muito rápido. E vocês podem evitar isso, podem preparar um pouco dessa forma. Agora vamos colocar um filme plástico por cima e deixar tudo isso na geladeira. Agora isso é muito importante. Esse é o filme plástico. Não estique sobre a tigela, como normalmente se faz, mas coloque diretamente sobre o produto. Ou seja, corte um pedaço assim. Então, vocês simplesmente pressionam firme aqui sobre o papel alumínio, de modo que o papel fique diretamente sobre as batatas.
Assim, o oxigênio não entra nas batatas e elas não ficam marrons. E agora, vamos colocar isso na geladeira até que o repolho roxo tenha cozinhado por 1 hora e o pato esteja no forno por 1 hora. Fritamos os rebadate e as 3 coisas ficam prontas juntas. Depois, preparamos o molho e montamos o prato. Agora o repolho cozinhou por 1 hora e 20 minutos. Está com uma cor bem bonita, ficou com uma cor bem uniforme, ele está de um vermelho escuro intenso. O caldo reduziu e ganhou consistência de xarope. Agora vamos tirar as especiarias daqui. Para isso, simplesmente retiramos a folha de louro e o pau de canela. E algumas dessas bagas de zimbro também, se conseguirmos encontrá-las. Agora podemos abaixar o fogo completamente. Beleza, né? Agora vamos preparar o molho para o pato e tirar a peça boa do forno. Deixei o forno a 160 graus, agora vou aumentá-lo para 200 graus. Agora vamos dar o toque final no pato, por assim dizer. Vamos tirar o pato daqui. Vamos colocar ele aqui na assadeira. Em seguida, volte ao forno para não esfriar. Agora vamos adicionar o molho. Aqui passando por uma peneira fina. Podemos simplesmente ir agora. Ainda tem muito sabor aqui no molho, vocês podem ver claramente. Agora adicionamos mais vinho tinto ao molho. E deixamos levantar fervura novamente, para que todos os aromas possam se soltar das cenouras. E agora vamos adicionar isso aqui também. Agora nosso molho por cima. E se isso não passar pela peneira de imediato, a gente pega uma colher e mexe um pouco com a colher na peneira. Agora vamos ferver tudo isso novamente. Claro que vamos provar o repolho roxo também, para ver se está gostoso. Vamos fazer isso. Então, comparado a um repolho roxo, o enlatado ou o de vidro é muito mais suave. Vocês sentem todos esses aromas delicados das especiarias, o que fica realmente delicioso. Vale muito a pena fazer isso em casa. Agora vamos aquecer uma frigideira para os bolinhos de batata. Óleo neutro na frigideira. O azeite de oliva não combina bem com o prato bávaro nem com o pato. Agora vamos fazer pequenos bolinhos aqui. A massa já pegou bem o tempero. Mais ou menos desse tamanho. Não muito grossos, porque a batata ainda está bem crua. Ela precisa cozinhar bem, por isso alise direitinho os bolinhos. Agora frite em fogo baixo até dourar, e aí vocês podem ir fazendo aos poucos, e os que já estiverem prontos, vocês deixam separados, para manter aquecido. Agora vamos experimentar nosso molho aqui. Muito bom. Vamos deixar reduzir só mais um pouquinho, assim o sabor vai ficar ainda mais intenso. Uma pitada de sal aqui e também colocar um pouco de sal nos bolinhos de batata. Além disso, batatas sempre precisam de bastante sal. Vocês podem ver aqui nos bolinhos que nas bordas as batatas estão começando a ficar douradas. Quando isso ocorrer, podem virá-los para ficarem prontos de um lado. E coloquem mais um pouquinho de óleo quando vocês tiverem virado eles. Agora quase todos os nossos ingredientes estão prontos. Agora eu vou fritar o restante da massa dos bolinhos de batata e depois eu mostro para vocês como desmontar o pato. Agora podemos montar o prato. Acompanhamentos prontos, bolinhos de batata quentes no forno. Agora vamos desmontar e pegar o pato. Cuidado, está muito quente, agora vamos cortar a linha aqui em cima. E vamos cortar a outra linha também, cortando aqui do lado. E agora, tradicionalmente, a gente divide o pato em 4 partes. Ou seja, faz um corte aqui na coxa. Assim mesmo. Isso é realmente bem embaixo. E aqui ao longo do osso.
Então aqui nós já soltamos a primeira coxa. Vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Também ao longo da coxa. Cortar até o final, cortar completamente e depois descer até o osso. Essas foram as duas coxas. E agora vamos pegar os dois peitos. Aqui no meio temos uma espinha dorsal. Nós cortamos ao lado dela. E aqui a gente contorna um pouco na diagonal. Agora podemos aqui ao longo da carcaça retirar nosso lindo e suculento peito de pato. Isso é realmente maravilhoso. E vejam, tentem desperdiçar o mínimo possível de carne. Corte uma vez atrás. Assim. Esse é o primeiro peito. E fazemos o mesmo do outro lado, também ao longo da coluna vertebral. Isso está um pouco quente tudo. Agora vamos colocar um pouco do nosso peito aqui. E uma coxinha junto. Por exemplo, dependendo de quanta fome vocês estão, um pouco do nosso repolho roxo ao lado. Opa, ainda temos nossos bolinhos de batata aqui. Bem douradinhos. Vamos colocar 2 ao lado também. Pronto. E agora mais um. Um pouco do nosso molho de pato pode colocar tranquilamente sobre a carne. Maravilhoso. Agora está pronta. Aproveitem. Se quiserem, podem colocar o recheio por cima, que também é muito saboroso. Simplesmente peguem algumas maçãs e algumas cebolinhas daqui e sirvam junto com o pato. Aproveitem bastante.